Bom, primeiro, boa noite a todos que estão acompanhando, alguns amigos, alguns alunos amigos, alguns conhecidos. Sejam bem-vindos. A gente vai fazer um treino um pouquinho diferente hoje. Ao invés de fazer uma live privativa ou ainda uma parte física e técnica, me surgiu uma ideia de estar convidando alguns grandes amigos meus, colegas, parceiros de vida, de prática de Bujinkan também, para compartilhar um pouquinho de conhecimento, sobretudo nessa fase em que o virtual está fazendo com que a gente fique um pouco mais próximo finalmente. Já que antes o virtual estava servindo mais para distanciar e agora, quem sabe, a gente fique um pouco mais próximo. Hoje mesmo eu e meu colega que aqui me ajuda nessa apresentação de hoje, tivemos já juntos hoje de manhã numa prática marcial com o nosso mestre da Espanha. Então, quer dizer, agora sim o virtual está facilitando para nós e nos aproximando, né? Então, antes de iniciar, eu quero fazer uma breve apresentação do nosso convidado, ou do meu convidado, para esse bate-papo de hoje. O nome dele é José Roberto Castro, ele é Dai Shihan, quer dizer, possui uma graduação máxima dentro das artes marciais Bujinkan. Possui aí mais de 25 anos de experiência no ramo de artes marciais. Organizou inúmeras atividades benéficas, depositou muita energia e dedicou muitos e muitos anos a atividades em prol da Bujinkan. É professor de educação física, é pós-graduado em acupuntura, também tem formação em diversos outros métodos terapêuticos e também atua paralelamente como design gráfico. E hoje também é um dos cofundadores do Instituto Sankai, que dissemina filosofia, cultura, terapias e artes marciais. Além disso, de uma maneira mais informal, pode dizer que é um grande amigo meu, um dos poucos buiús que eu posso considerar, que seria um parceiro de guerra, literalmente. E é um grande profissional, me influenciou enormemente na minha vida, me trouxe a importância dos estudos, me trouxe a importância das reflexões também. Eu iniciei a minha prática um pouco mais jovem, um pouco mais criança, e foram pessoas como o José Roberto e outros tantos que me ajudaram a trilhar meu caminho e formar minha personalidade. Foi extremamente importante para a Bujinkan Brasil, talvez seja um dos instrutores mais importantes para a disseminação do Budô no nosso país. Foi instrutor em momentos super difíceis que a grande maioria das novas gerações nem imaginam, mas vale ressaltar isso, que o sacrifício desse meu grande amigo e convidado de hoje trouxe a oportunidade de hoje estarmos reunidos em vários dojos, com vários mestres, e eu tenho certeza que em grande parte foi pelo sacrifício e a energia que esse cara aí depositou, tá? É muito importante frisar isso e colocar os pingos nos is. Então, acho que agora, depois disso, Zé Roberto pode enxugar as lágrimas. Boa noite, meus cumprimentos, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, assim, é uma honra estar aqui, assim, verdadeiramente, assim, sinto-me honrado de fazer parte. Agradeço as palavras aí de coração. A gente tem toda essa trajetória juntos aí, né, entre indas e vindas e verdadeiras batalhas, né, batalhas de corpo, mente e espírito, né, e sobrevivemos, né, graças a Deus. E eu acho que uma coisa que fez com que a gente sobrevivesse foi realmente essa relação, a amizade, a relação sincera, que vai além de objetivos específicos e momentâneos, né, que é uma coisa profunda. Então, por você ser amigo não quer dizer que você não tenha desavenças, que não tenha aqueles momentos de quebra-pau, isso aí eu acho que é normal em qualquer relação. E, no entanto, é tão sincero que, apesar de tudo isso, sobrevivemos e estamos aqui, né? Acho que é graças a isso, aos quebra-paus. Acho que é graças aos quebra-paus que a gente está aqui, né? E segue adiante, sem dúvida, sem dúvida.
E eu fiz uma breve apresentação aí sobre você, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho, inicialmente, já que grande parte dos nossos ouvintes aí são budocas, são praticantes de artes marciais em algum nível, alguns amigos também. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história nas artes marciais, como é que foi seu início na Bujinkan. Pode ser? Ok, vale. Bom, artes marciais eu comecei criança, né? Assim, foi realmente foi uma das coisas que eu tive gosto, né? Uma das coisas que eu senti paixão e vontade de fazer, porque quando a gente é criança, normalmente os nossos pais, eles direcionam alguma coisa pra gente. Quando você tem ali seus 3, 5 anos de idade, geralmente a gente é direcionado. E eu tive esse prazer e essa oportunidade de entrar em contato com as artes marciais e continuar até hoje, né? E com relação a Bujinkan, eu fui treinando artes marciais, passei por diversas, e ali pela década de 90, 96, acho que 1996 mais ou menos, estava passando na Avenida Domingos de Moraes, aqui em São Paulo, né? E vi uma faixa, né? Quando eu vi aquela faixa, estava escrito Ninjutsu Togakuri Ryu, né? Na hora eu nem me toquei, mas eu vi ninjutsu e falei, poxa, que legal, eu quero fazer esse ninjutsu, né? Porque naquela época não tinha internet, então a gente tinha poucas informações sobre as coisas. Chegava até algumas reportagens, algumas coisas, mas a gente via muito mais coisas por filme. Acho que a mídia principal da gente quando era criança, principalmente era filme, TV, né? Era o que estava mais acessível. Aí já para um público mais adulto, aí já chegava as revistas, né? E eu falei, vou lá, né? Fui assistir uma aula, fiquei e me apaixonei, principalmente porque tinha uma relação com os elementos da natureza, falava dos 5 elementos, e eu adorava aquilo. Então não era só uma questão de aplicar. E a versatilidade de você trabalhar com, por exemplo, não só com o corpo, mas com o que você tem na sua mão também, sair daquela coisa só do kata, né? Então, assim, eu achei uma coisa que completa. Os movimentos, eles eram acrobáticos, tinham movimentos acrobáticos que eu gostava na época, tinha os movimentos de combate que envolvia todo o corpo, a parte de golpes, de braços, de pernas, todas as partes de projeções. Então isso aí me atraiu muito. Eu via uma coisa que eu sempre busquei, era uma coisa completa, que nunca tinha encontrado. E dentro da Bujinkan eu encontrei isso e cá estou até hoje. E você tinha quantos anos quando iniciou? Eu tinha, na Bujinkan eu tinha cerca de 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Mas você teve experiência com outras artes marciais também? Eu tive experiência eu comecei com o judô, né, quando era criancinha, entre os 3 e os 5 anos. Aí logo eu fiz aquela reflexão, assistindo os filmes também, eu falei, poxa, judô a gente tem um agarre, mas se vier uma pessoa de karatê, ele vai me golpear antes que eu possa agarrá-lo, né? Como fica, né? É uma reflexão de criança ali, de seus 8 anos mais ou menos. Aí eu entrei no karatê, né? Era um pouco diferente o esquema, as minhas aulas eu percebi que elas eram muito iguais, né? Não é crítica, mas assim, eu não me adaptei, porque toda semana ia e as aulas eram iguaizinhas. Inclusive, aula para faixa pretas e faixa brancas era exatamente a mesma aula, mudava, que você separava num canto e cada um tinha o seu kata, que era um kata rígido, né, individual. Então, você tinha o kata do faixa branca, do próximo nível e assim por diante. Então, eu para mim, achei, não, falta alguma coisa, eu não quero ficar aqui a minha vida inteira fazendo só isso, né, só a mesma coisa. Né, é muito pouco para mim. E aí eu entrei num Kung Fu, era um Kung Fu Wing Chun, né, na época, Kung Fu Wing Chun. Wing Chun. Fiquei, acho que, Wing Chun, acho que eu fiquei cerca de 2 ou 3 anos naquela época. Foi ali na Domingos de Moraes também. Naquele mesmo lugar que você iniciou lá o judô, né? Do lado. Eu, inclusive, eu assisti a aula nessa academia de Kung Fu do lado, na época. E eu também procurava alguma coisa mais voltada à defesa pessoal. E eu me lembro que o aquecimento do Kung Fu era enorme, 40 minutos. E eu não tive a paciência de terminar de assistir. Tava com meu avô, inclusive. E aí depois eu fui pra academia do lado, que eu fui treinar o jiu-jitsu. E você tava do meu outro lado ali, já era uma perseguição já.
Ou seja, né, antes de se conhecer, estava ali mundos paralelos um do lado do outro, assim como estamos aqui na câmera, né? Em cima e embaixo. Já era um karma, já era um karma. Mas já aí, cara. A arte marcial que você treinou mais fora Bujinkan foi então Kung Fu. Foram 2 anos, mais ou menos. Ou mais ou menos. Karatê. Foi 2 anos mínimos do Kung Fu que eu lembro. Depois eu passei a Karatê, passei a um outro estilo de Karatê, foi Kyokushin. Eu fiquei cerca de 1 ano num Karatê Kyokushin. Gostava bastante, porque tinha bastante esporte de combate, mas ainda não era o que eu queria. Tinha algumas coisas dentro do treinamento que eu achava que não condizia comigo. Né? Era bom o treinamento, era excelente, mas não condizia comigo, com a minha personalidade. Então eu fui buscar outra coisa e acabei encontrando aí o ninjutsu. E além do ninjutsu, eu fiz também Tai Chi Chuan, fiz um tempo de Tai Chi Chuan, também cerca de 1 ano, na Liberdade. Naquela época era um professor assim, bem restrito, ficava numas escadarias, num casarão antigo, né? Professor muito legal, ele treinou na China, a casa dele era cheia de gato, assim, né? Era um casarão bem antigo, tinha um monte de gato espalhado, a gente tomava chá nos intervalos do treinamento, e era um professor bem rígido, um professor excelente. Pena que eu perdi contato, como eu era muito jovem, naquela época já não me recordo mais o sobrenome dele para poder encontrá-lo, né? E cá estou, em Budô. E você acha que essas artes marciais que você treinou anteriormente, elas de alguma maneira ajudaram você a entender melhor o Budô da Bujinkan? Eu acredito que sim. A própria busca que a gente tem dessas diversidades, dessas coisas diferentes, faz com que você aprecie melhor quando você encontra. Porque às vezes aquilo está na sua frente, como é o caso que a gente dá aula para muita gente, às vezes você apresenta ali uma coisa que é maravilhosa, um tesouro para as pessoas, só que como já está ali pronto, e às vezes a pessoa não tem aquele sentimento de busca, a busca dela é outra, ou ela está meio perdida, não tem o mesmo valor, né? Ele tem o valor por si só, mas para a pessoa ela acaba não percebendo o mesmo valor, né? Claro. E você acha que, inclusive, puxando isso que você está acabando de me falar, você acha que esse universo moderno, virtual, vamos colocar assim, eles também prejudicam um pouco essa questão da busca? Assim, a gente acaba verificando isso, né? Porque a gente tem, de repente, várias plataformas hoje que ensinam qualquer coisa, né? Vamos trocar sei lá, uma peça do carro, você tem um tutorial para isso. Abrir o computador, você tem um tutorial para isso. Ainda para coisas que são super físicas, você também tem esse tipo de tutorial, né? Você tem um acesso muito fácil. Você mesmo comentou que viu a academia por um cartaz, eu também vi esse mesmo cartaz, mas antes, para você ter uma ideia de como a gente está velho, sobretudo você, mas eu vi numa lista telefônica. Numa lista telefônica ninjutsu. Quer dizer, tinha que abrir aquele troço lá, nem sabia como é que mexia. Que é isso? Quer dizer, hoje o acesso ele é tão fácil e você acha que isso também compromete essa busca? Aí eu acho que tem alguns fatores. A busca em si, talvez não. Mas o aprendizado em si, talvez sim. Porque para arte marcial, principalmente, o que a gente entende de arte marcial talvez seja diferente do que muitos entendam. Talvez a pessoa entenda a arte marcial só como um MMA, ou como a luta, como a arte de você fazer movimentos e aplicar de alguma maneira. E a gente, que é mais antigo, a gente entende a arte marcial como sendo alguma coisa que tem tradição, que tem filosofia, alguma coisa que desenvolve o ser humano, além da aplicação técnica. Então, nesse sentido, compromete sim, que você precisa ter uma pessoa que te guie, você precisa ter a sensação é muito importante, o próprio medo de você fazer o movimento, de você cair ou não, isso aí é uma coisa que a gente teve que lidar desde cedo. Tem muita gente que tem medo de cair, a gente aprendeu a cair, a se jogar, a ser projetado, sempre fomos Uki, né, desde que começamos, me recordo, você quando criança, eu também lá no ninjutsu, então uma coisa que fazia a diferença era você desenvolver essa coragem. E através da internet, você perde a oportunidade de desenvolver essa coragem. Tanto é que, um tempo, só para terminar, tem um tempo atrás que hoje está um pouco mais tranquilo, mas antes desses períodos de eleição, aí,
tribulado que teve aí nos últimos anos, o pessoal estava muito macho na internet, vamos dizer assim, essa palavra. Desculpa, é que isso é uma expressão que a gente usa, né? O pessoal estava muito agressivo, muito violento, então todo mundo xingava todo mundo. Você falava uma coisa, a outra pessoa discutia, ofendia, ofensas, é exatamente isso, muitas ofensas. E não é assim, né? Na vida real você tem que ter o respeito, você está frente a frente, se ofende uma pessoa, ela pode ter uma reação que não é muito agradável, né? Então eu acho que isso a gente tem que aprender com a arte marcial, que é você respeitar o ser humano. Aliás, eu acho que isso vem, antes de tudo, quando a gente entra no tatame, a primeira coisa que a gente faz é cumprimentar o ambiente, quer dizer, você começa com o seu respeito pelo ambiente que você está chegando, respeito ao professor, você cumprimenta o seu professor, e você cumprimenta também os seus ancestrais, que são aqueles que trouxeram as técnicas para você. Então, se você não aprende esse respeito, a partir da primeira vez que você entra e pisa num tatame ou num dojo, você não aprende arte marcial. Você pode aprender a lutar, a bater, fazer movimento, pode ser um campeão, mas você não aprende arte, né? Filosofia e tradição. Quer dizer, querendo ou não, o Taiden, que é a transmissão corpo a corpo, pessoa a pessoa, ela é essencial, né, para a experiência. Quer dizer, esse fator, proximidade, toque, sensações, ela é vital para o aprendizado de artes marciais, ainda que seja no âmbito filosófico. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que os meios digitais, os meios virtuais, eles aproximam, eles encurtam as distâncias, mas não substituem. Eu tenho essa sensação treinando com o meu mestre, a distância aproxima, porque eu posso vê-lo mais vezes, mas ao mesmo tempo eu me sinto distante e diluído numa multidão. Então eu acho que o meio digital ele acaba trazendo um pouco disso, né? E quando você está frente a frente, tete a tete, mesmo que seja 5 ou 10 minutos, quando eu estou na presença do meu mestre, que nosso mestre é o Pedro Fleitas, né? A gente é muito agradecido a ele. Se eu viajar daqui para Canárias e tiver 5 ou 10 minutos com ele, eu posso voltar para casa que eu estou feliz. Eu não preciso nem treinar, sabe? Então, você fez inclusive um vídeo sobre Ichigo Ichie, né? Há pouco. Sim, foi no seu canal? O que é canal de YouTube? Pode contar um pouquinho pra gente? Sim, eu tenho um projeto, né, que é para divulgar filosofias, artes e ferramentas para a pessoa comum, não necessariamente para o praticante, que o praticante já tem as suas ferramentas, mas é para aquela pessoa que está trabalhando no seu home office, ou a pessoa que está muito preocupada aí com as crises que às vezes a sociedade vem passando. Então, para ela largar um pouco disso, ela cuidar dela, para ela ter uma saúde física e mental. Então, eu trabalho filosofias aplicadas sem grandes explicações. Como eu sempre digo, a minha ideia não é substituir o Google. Hoje tem o Google, né? Então, para que eu vou lançar um monte de informação para a pessoa? Eu dou uma coisa prática que é para a pessoa pegar e usar e acabou, né? Aí é com ela, se ela quer usar ou não, é com ela, eu estou oferecendo, né? A gente não pode esperar que todas as pessoas absorvam ou, enfim, queiram fazer os exercícios, os movimentos. E aí a gente faz isso no Instagram. Toda semana eu faço uma live no Instagram, né? Aí esse vídeo ele é gravado e eu posto ele no canal do YouTube para manter ele presente para as pessoas. Né? Qual que é o nome do canal? É esse aqui mesmo. Eu trabalho aqui no Instagram, que é Roberto Castro, tudo junto, Muken, com K. Roberto Castro Muken, que é o meu profile aqui no Instagram, né? E agora de cabeça do YouTube eu não tenho, mas é Roberto Castro também. Se botar Muken lá também, ou Roberto Castro já vai achar, né? É bom pro pessoal. É que eu tenho dois, eu tenho um de Bujinkan lá e um agora desse trabalho novo, né? Bacana. Mas é fácil de achar. Você posta lá Ticum, Ichigo, Ichie, Roberto Castro, aí você já me acha. Muito bom, muito legal, muito bacana o projeto. Eu lembrei dele agora porque você falou de estar lá nas Canárias, encontrando o nosso mestre, e 10 minutos com ele já seria o suficiente. Aí me lembrei do vídeo que você fez sobre Ichigo Ichie, que é um conceito justamente, que é um momento que vale uma vida, né? Perfeito. Essa colocação que você colocou com essas palavras assim foi até magnífico. É isso mesmo, é um momento que é uma vida. Você tem ali 5, 10 minutos que
parece que você tem 1.000 anos ou 2.000 anos, porque você entra em contato com a essência do seu mestre e mais a conexão com todos os mestres que estão por trás dele, todos esses 2.000 anos no mínimo de tradição, e até mais, né, se você for considerar a parte de medicina chinesa, as origens, o Bodhidharma lá atrás, então você vai ver que, mais de 4.000 anos em 5 minutos, ou um segundo, né, um instante, bateu o olho, pá. Um instante. E a nossa arte brinca muito com esse conceito de um instante, né, porque é um instante em que a espada te dá ou te tira a vida. Então, filosoficamente, é o poder do momento, o poder do instante, né? Isso também significa Ichigo-Ichie. Muito bacana. Aliás, você pratica aí artes marciais, dedica uma vida inteira a esse tema, e a gente sabe que a gente passa por diversos momentos de motivação, a vida é muito cíclica e tudo é muito impermanente, né? Como é que funciona, ou como que você pode comentar para nós a manutenção da sua motivação? Como você se motiva diariamente ou de tempo em tempo para se manter no caminho das artes marciais e disseminando as nossas artes? Digamos que a motivação, acho que ela muda de período em período, né? Ela não é a mesma. Então, por muito tempo, a minha motivação foi dar aulas, trazer conhecimentos para os alunos, né? Então, isso fazia com que, como se tivesse um tridente atrás de mim, e eu não podia parar, tinha que estar sempre buscando, sempre renovando. E eu acho que esse tridente, ele fica atrás de qualquer professor em qualquer área, você tem que estar sempre se reciclando, sempre se renovando, né? E no começo, mais atrás ainda, era a paixão. Eu acho que é que nem um casamento, você tem amor e paixão. Acho que no começo é paixão, depois se transforma em amor. E aí é você fazer essa manutenção. A constância, acho que sendo o objetivo é a constância, manter a constância, seguir corretamente as palavras do teu mestre, do teu professor. Isso é muito, muito, muito importante, né? Boa noite para quem está chegando, boa noite, Antônio. Isso é muito importante. Acho que a coisa mais importante é você ter essa conexão e manter, né? Que é keep going, né? Continuar o caminho. Não importa. Você está se sentindo mal, você está desanimado? Keep going. Vai lá, vai para a aula, põe o seu kimono, sua. Sempre foi assim comigo. Eu lembro que eu era mais jovem, ficava gripado, tinha rinite, era para ficar em casa. Eu ia treinar, suava, voltava melhor para casa, no outro dia estava bem. Então, o suor e o treino em si, eu acho que é a resposta. Não se motivar com palavras ou com livro. Ajuda, mas se motivar, eu acho que é colocar o kimono e ir treinar e deixar as coisas acontecer. De tempo em tempo você reflete sobre alguns pontos novos de motivação? Ou você tem alguns eixos que perduram desde a época que você se iniciou no Budô? Alguns eixos. Eu acho que a partir do momento que eu descobri que esse é o meu caminho, que é aquilo que eu devo me dedicar, é as artes marciais, é como se fosse o meu Kihon. Então eu sei que o Budô é o meu Kihon para todas as outras coisas que eu faço. Até como você mesmo comentou uma vez, né, Roberto, que o nosso Budô é um Kihon para todas as outras coisas. Eu acredito que isso faz com que eu me mantenha, sempre tenha um lugar para regressar. É como se fosse realmente uma casa, mas é uma casa que não é uma casa física, ela está dentro de você. Volta para o seu Budô e as coisas acontecem. Nunca se perca. A mente, ela vai se perder em problemas, vai se perder no que os outros dizem, né? Agora, quando você se conecta com o teu coração, com a tua essência, isso faz com que você perdure. Autoconhecimento, essência e autoconhecimento. Ser sincero consigo mesmo, ser verdadeiro com você mesmo. Eu acho que isso é o mais importante. Muito interessante a resposta. A gente percebe que a nossa arte é uma arte de liberdade total. Os movimentos, eles possuem alguns protocolos, né, que são chamados de katas, mas ainda assim eles te convidam, a partir desses katas, você trabalhar a total liberdade, né? Inclusive o Budô, ele promove uma liberdade para que você não fique preso, inclusive, a ele.
Então, eu sinto que, como você mesmo bem como colocou agora, a gente já teve essa reflexão outras vezes juntos, de que Budô é um eixo, né? Ou é uma coluna vertebral de inúmeros estudos. Em quais áreas você tem se aprofundado mais ou ramificado mais ultimamente que girem em torno, mesmo que indiretamente, do Budô? Eu me ramifiquei na parte espiritual, através de conhecimentos, estudos, práticas, aplicação, pesquisa, visitas. Na parte de medicina chinesa e terapias, senti como uma ramificação. Na parte filosófica de outras áreas que não tem nada a ver com arte marcial, inclusive você vai por alguma coisa nas origens gregas aí da filosofia. Então eu acho que ele te abre para você reconhecer todos os outros tipos de arte. Artes e também habilidades, porque vamos falar do ninja antigo. Antigamente existia uma figura que era chamada de ninja. O que ele fazia? Ele absorvia os conhecimentos de fora, que eram úteis para ele naquele momento, e usava como ferramentas. Então, ele era muito prático. Então, eu acho que é isso. É sempre uma busca de você estar vendo aquilo que você precisa para você. Você sabe qual é o seu eixo e você sabe que tem ferramentas que estão à sua volta que você pode precisar e outras coisas que não são ferramentas, mas que são apreciação, apreciar e aprender. E eu acho que é por aí, acho que esses são os eixos principais. Maravilhoso. E a gente estava falando agora há pouco sobre eixos de vida, de estudos. Eu volto um pouquinho mais nesse tema. Algumas pessoas normalmente escolhem alguns, quase que mantras, alguns elementos, algumas verdades que carregam por toda a vida. E o Budô, ele, apesar de ser muito mutável, ele também também traz convite a algumas verdades que qualquer praticante que se preze acaba carregando, ainda que seja por um período da vida, já que isso é muito mutável. Você tem alguns eixos que norteiam a sua vida? De conceitos ou de filosofias, de pensamentos que você possa compartilhar com a gente, ainda mais numa fase tão nebulosa como a de hoje? Eu volto a esse princípio de você ser verdadeiro com você mesmo. Seixin é o começo, é o primeiro, né? Seixin é refinamento espiritual. Eu não gosto de colocar essa palavra refinamento espiritual como sendo uma coisa fora do mundo. Eu acho que é uma coisa de valores, de você desenvolver valores. E os meus valores é tentar ser correto e tentar ser verdadeiro o máximo possível, sempre que eu posso. Eu acho que transparência com você mesmo, muito importante. Tem mais um detalhe que é importante, que é fazer o que é correto. Eu vou até trabalhar isso aqui um pouquinho mais com mais calma. Ao longo da minha vida dentro do Budô, eu senti que muitas vezes o ser humano, tanto dentro do tatame ou fora do tatame, pessoas que não praticam, às vezes elas deixam os valores de lado para ter um resultado momentâneo. E eu, na medida do possível, tento não fazer isso. Então, às vezes eu prefiro ter um prejuízo em alguma coisa, mas fazer aquilo que eu acho que é correto. Entende? Então, eu acho que fazer o correto, ter esse valor de fazer o que é correto, ser verdadeiro, eu acho que é fundamental para você não se perder. Porque é muito fácil você pensar os fins, né, justificam os meios, e você fazer qualquer coisa. Eu acho que não. Acho que muitas vezes a gente realmente tem que perder para ganhar. Então você não pode perder você mesmo no meio do caos, no meio da multidão. Nunca se perca, né? Acho que esse seria o meu recado. Acho muito interessante, porque quem conhece você de uma maneira mais próxima, eu acho que você trouxe um ponto muito, muito verdadeiro mesmo da tua personalidade, que é fazer o que é correto. Né? Eu que convivo com você há muito tempo, como amigo, como parceiro de tatame, e óbvio que falar parceiro de tatame é muito superficial. É muito pouco. É muito pouco. Infelizmente, até mesmo o termo se torna genérico demais, né? Então, parceiro de vida
conhecendo pontos positivos, negativos, crises e ganhos, eu percebo que essa é uma atitude muito, muito tua mesmo. A gente conversou esses dias sobre esse tema e a gente não chegamos em algumas conclusões, ficou uma coisa em aberto, mas eu acho que você trouxe perfeito. Eu acho que é uma marca muito, muito característica tua, de independente dos resultados ou quanto que isso impacte negativamente, inclusive para você, você tem uma postura muito forte de fazer o que é correto. E isso, com certeza, quem está próximo de você sabe que é verdadeiro. E esses montes de valores que o Budô traz, o estudo de artes marciais, de filosofia, que estão agregados, que estão juntos com a Bujinkan, são elementos essenciais para a humanidade, né? E como é que você enxerga a Bujinkan ou a disseminação do nosso Budô no futuro? Eu acho uma coisa muito importante, senão eu não estaria, eu acho que é um tesouro que tem que ser preservado, até porque no futuro a gente não sabe como vai ser. Então, suponhamos que num futuro as pessoas não tenham muito contato, num futuro próximo, as pessoas não tenham muito contato umas com as outras, os treinamentos sejam feitos todos em casa, porque eu acho que a tendência é transformar tudo em virtual. Então a pessoa vai substituir um professor de educação física por uma televisão. Eu já vi isso na internet. Tem uma televisão pequena que ela mesma já tem você já regula a carga dos pesos, você puxa as polias de dentro da TV, essa TV LCD, você puxa e faz os exercícios, e vai ter o teu professor falando, e você faz o exercício ali mesmo. Então, para que você vai procurar um professor numa academia, né? Você tem uma telinha que faz tudo. Então, eu acho que preservar o Budô é preservar todo esse conhecimento do ser humano que a modernidade quer deixar para trás, de valores, de antropologia, de história, de tradição, de filosofia. Isso é a tendência do mundo moderno, é tentar deixar para trás, é balela, vamos só para aquilo que é prático, só para a parte racional. E eu acho que tem que ter pessoas que preservem isso e passem adiante para as próximas gerações, para a humanidade não se perder. São valores humanos que devem ser passados, não só a máquina, mas em conciliação com o humano, que é o mais importante. É bem interessante isso que você comentou, até vou fazer uma adenda em torno disso, que, bom, agora a gente vivendo esse período, a gente acaba se aproximando pelo virtual e a gente consegue resolver um problemão a partir disso. Acho que tem muita coisa benéfica, muitos elementos interessantes acontecendo agora, que talvez se a gente não tivesse essa pausa forçada, a gente nunca iria parar para fazer, nunca, absolutamente. Verdade. Em várias áreas da vida, mas ainda que a gente esteja mais próximo, ainda que todos nós, professores, em algum grau, mas vamos colocar de artes marciais, a gente tente encontrar meios virtuais de disseminar, de praticar, de estar junto, nada substitui essa sinestesia, né? Esse estímulo sinestésico que é tão importante ao ser humano, a dor, o feeling, a sensação positiva, negativa do dia a dia e do tatame, né? Além também do aspecto social. A gente pode agregar positivamente muito virtual sem anular os laços, né? Como seres sociais, se a gente corta isso, a gente tem uma sociedade tão doente quanto aquela que enfrenta um trânsito de 3, 4 horas todos os dias sem reclamar. A reclusão é tão doente quanto se não for equilibrada, né? Acho que o Budô ele vai ter uma função muito importante nessa questão também humanitária de futuro, né? De futuro. Agora, nessa fase em específico, como é que está sendo a sua manutenção de vida aí? Como é que você está passando esses dias? Como é que você faz para manter a tua, mais uma vez a palavra manutenção do teu Budô, da tua felicidade, do teu bem-estar, da tua saúde, nessa fase tão maluca? Volto àquele ponto, você sempre tem que manter um ponto de contato, você nunca pode perder aquele ponto de contato. É como uma técnica, alguém te ataca, você acha um ponto de contato e dali todas as outras coisas acontecem. Você tem que ter esse ponto de contato. Então, meu ponto de contato é o treino com o meu mestre, treino com o Pedro Flitz, cada um acho que tem que saber muito bem quem é o seu mestre, porque treinar não é, por exemplo, eu posso treinar com qualquer mestre, mas se ele não é meu mestre, se eu não tenho essa relação, é só um treino.
E são duas coisas diferentes, um treino e a relação mestre-aluno, que deve ser bem sincera e bem caracterizada, né? É uma coisa que não é forçada, é um encontro, é um Ichigo Ichie. Você encontrar o teu mestre na vida é Ichigo Ichie, né? É uma bênção. E você não escolhe o teu mestre, você pode até escolher, alguma coisa acontece, você vai ver que ele não era teu mestre, você não era o aluno dele, ou era por um tempo, não sei, né? Tudo muito filosófico. Mas eu procuro fazer isso, procuro fazer meus alongamentos todo dia, já que eu não consigo fazer, às vezes, um treinamento muito forte. Fico um pouco deficiente na parte cardiorrespiratória, por questão de espaço, de não poder sair, etc. Mas eu compenso isso com a parte de estar trabalhando a mente. Estou sempre estudando, sempre pesquisando, sempre fazendo um projeto. Estou trabalhando aqui no computador agora, então eu não paro para ficar pensando. Eu vejo as notícias 1, 2 vezes ao dia para me atualizar, saber o que está acontecendo e só. Não fico pensando naquilo. Então o meu mundo continua o mesmo, que eu estou trabalhando no computador, desenvolvendo projetos e cuidando da minha saúde, com a parte de alongamentos, alguns exercícios de respiração, trabalho de Budô, alguma coisa de movimentação técnica para aprimorar. Eu acho que tem vários trabalhos de Budô que você pode fazer. Você não precisa ficar treinando só soco toda hora. Isso é um aspecto. Você pode, o dia que você está mais cansado, ou que você está de noite, tarde, treinar um movimento, sentir, estudar um movimento que você aprendeu, estudar com a mente, fazer um movimento. Isso também é um estudo. Leitura, você fazer a leitura de livros do Hatsumi Sensei, que é nosso guia, do Pedro Fleitas Sensei, que é nosso guia, e de qualquer outro instrutor que traga, né, informações da Bujinkan. Mas você tem que ter um guia, você tem que saber como pensam os seus mestres. Não adianta você ficar estudando como pensam todos os mestres, você não vai entender nada. Então, se você estuda aquilo que o teu mestre está trazendo, você complementa o seu treino. Tudo que ele não pode falar para você na aula, você encontra naquilo que ele escreve, naquilo que ele fala. Um exemplo, as pessoas que estão aqui com a gente hoje têm a oportunidade de estar vendo você e aprendendo muito mais com você, às vezes nesses instantes, do que às vezes num tatame. Você está mostrando aspectos da sua personalidade que às vezes você não mostra. Não é que você é outra pessoa, mas para cada lugar você tem um aspecto, né? Você não vai estar com o seu amigo conversando no tatame, é diferente. Aqui eu estou diferente, né? Não que eu seja outra pessoa, mas acho que a maneira de se comunicar, a maneira que você se expõe, então isso é importante. Você vê como que a pessoa se comunica, pegar nas entrelinhas. Isso é uma coisa de um budoca, tem que aprender a ler nas entrelinhas e aprender com o seu mestre mesmo sem ele falar nada. Isso é muito, muito legal isso que você comentou, porque às vezes eu até comento isso com outras pessoas, porque às vezes quando a gente se junta para jantar, tomar uma cerveja, junta com o Ângelo, que é outro parceiro nosso, que depois eu vou anunciar aqui para o pessoal que em breve eu devo também estar realizando algo parecido com ele, esse bate-papo que eu acho muito válido, eu acho muito interessante. E querendo ou não, o pessoal pode acreditar ou não, mas quando a gente se reúne, mesmo num momento informal, em que tem a piada, que tem a cerveja, que a gente esteja falando de besteira, para-se por um momento. E aí inicia 1, 2, 3 horas de reflexões e filosofias e a gente viaja, né? Podem achar que não, mas é fato. Assim, a gente não consegue fugir dessas reflexões. Querendo ou não, a gente volta para um aspecto mais profundo, mais sério. Está falando de besteira, estamos falando de carro, de futebol, e de repente a gente mergulha e viaja para o Tenryaku, né? Vamos para as leis divinas, vamos tentar mergulhar lá. Isso é muito legal, isso é muito legal. Você acha que nós podemos encontrar maneiras diferentes de comunicar que as artes marciais, elas possuem âmbitos muito mais filosóficos e profundos do que físicos para outras pessoas? Você acha que tem essa necessidade? Eu acho que o professor ele deve transmitir a essência do objeto de transmissão, no caso as artes marciais. Então, para ele transmitir, ele tem que ter essa essência dentro dele. Ele não precisa ser não precisa ser só o Soke, por exemplo, né? São outros mestres que têm uma parte da essência dentro deles e tem que sentir aquilo verdadeiramente dentro deles, porque senão ele sai falando só o que ele leu, repetindo coisas que ele não compreende.
Eu sei que você é assim, que você gosta só de falar aquilo que você compreendeu, que você consegue aplicar e que funciona para você. Senão você Exato. vira papagaio de pirata, né? Eu Exato. também, eu também tenho essa percepção. E uma vez que você entendeu, eu acho que sim, acho que é fundamental você passar isso. Só que não é uma coisa imposta, é uma coisa que você mostra, só que como eu bem disse anteriormente, a pessoa pode perceber ou não. Você não vai conseguir forçar a pessoa a ver, né? Mostrou e a pessoa que vai estar compatível ou não com aquilo. Sim, sim. Sim, faz todo sentido, faz todo sentido. Eu percebi que em um dado momento da nossa conversa, e também já te conheço, sei as suas ramificações de estudos, você mencionou sobre terapias e também mencionou estudos ligados à espiritualidade como um todo. Sei que você também é um praticante de meditação e eu vejo hoje pessoas de diversas áreas falando da importância de meditação, ainda que não tenham conhecimento de causa. Então, eu sei que você tem conhecimento de causa e eu queria que você desse algumas dicas, ainda que breves, para os alunos que estão assistindo, para os amigos que estão assistindo hoje, sobre como pode aplicar um pouco de meditação para esses momentos. Tá, para esses momentos é muito importante a meditação. Eu acho que a meditação, digamos, para o não praticante, eu sempre falo que tem a prática para o praticante e a prática para o não praticante, né? Eu acho que primeiro, respiração, você trabalhar a sua respiração, trabalhar de tal maneira que você deixa aqueles pensamentos recorrentes de lado e você começa a prestar atenção no seu corpo, nos seus sentimentos, né? O que está acontecendo com você, onde você está. Então você deixa de pensar nos problemas. E isso é como se fosse uma limpeza, que você tem aquele trabalho do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, às vezes, a gente, no estresse, a gente sobrecarrega o sistema nervoso simpático e isso aí causa até prejuízo para o sistema imunológico, né? Então, Hum. quando a gente faz essa limpeza através da meditação, que pode ser breve, uma meditação para não praticante pode ser uma meditação de 3 minutos, pode ser uma meditação de 1 minuto para você começar, né? Eu aconselho você começar com 5 minutos, né? Às vezes a pessoa não tem muita paciência, coloca uma meta ali, 3 ou 5 minutos, e começa a fazer sua meditação, né? Prestando atenção na respiração, né? Eu acho que sempre tem pessoas que podem guiar, né? Tem um vídeo meu sobre meditação, ele chama Mindfulness. Ele tá lá no. Tem o Mindfulness e tem o do Qigong. Os dois eu trabalho respiração e meditação. Ali vocês podem ter uma ideia. Ah, lá no seu canal do YouTube. Exato, exato. Ah, muito legal. Muito legal. Super válido depois o pessoal que se interessa pelo tema. Esses vídeos estão super interessantes. São super didáticos, né? Você está tentando passar de uma forma mais simplificada esse conteúdo, né? Sim, eu até peguei, por exemplo, no meu último, eu coloquei alguns exercícios de yoga, né? Eu fiz questão de fazer um movimento bem tranquilo, que é para pessoa que nunca fez. Então, eu não queria fazer um movimento assim muito solto, muito elástico, porque às vezes a pessoa que nunca fez, ela pode não conseguir acompanhar, pode se machucar. Então, eu me coloquei na posição de quem nunca viu, de quem tem uma condição física não muito boa, e fiz ali bem devagar, fui sentindo, sabe? Como se eu tivesse 70 anos e tal. Eu acho que é para poder acompanhar mesmo. Eu acho que são estímulos muito interessantes e diferentes. Por exemplo, uma breve reflexão sobre o nosso treino de hoje, analisando as características mutáveis das aulas do Pedro, né, de tempo em tempo, do nosso mestre, ou das nossas próprias aulas, que tempo em tempo a gente vai mudando o nosso corpo, a gente vai envelhecendo, nossa interpretação de combate ou de não combate vai também se alterando. E meus alunos que estão aqui hoje presentes sabem que dentro do nosso treino a gente tem normalmente alguns momentos de condicionamento físico e tudo mais, mas tenho percebido uma pegada interessante por parte do nosso sensei e vejo que você também adota muito isso e que também o professor e amigo Ângelo também faz isso, que é ter uma série de movimentos durante a aula, durante o treinamento, que são pró-saúde e não desempenho. Sim, sim. E é algo que você tem depositado um pouco mais de energia em termos de estudos?
Sim, já tenho de muito tempo para cá estudado essa movimentação pró-energia e pró-saúde, né? Para a pessoa manter a saúde, melhorar as condições de saúde, porque eu acho que a saúde ela vem antes do desempenho. Então, você tem que se preocupar. Eu acho que a gente chegou numa sociedade que a gente quer desempenho para tudo. É velocidade aqui, a correr atrás de curso. Você pode ver, todo mundo comprando curso, vendendo curso e não serve para nada. Você pega certificado daqui, pega graduação de lá, pós-graduação de cá e não consegue usar nada, né? Então, o que importa é o conhecimento, é você pegar aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, e aplicar, né? Então, isso que eu acho que é mais importante. Muito legal, muito legal. Bom estar falando com você. A gente já está meio que próximo do nosso final, tá? É uma conversa, ainda que tenha voado aqui o nosso tempo. A gente já ficou 50 minutos aqui papeando. Acho que deve ter sido super válido aí para todo mundo. Eu queria agradecer você ter aceitado o meu convite e a tua presença para esse bate-papo, ainda que a gente não se encontre há algum tempo, mas virtualmente a gente se fala aí semanalmente. E se você quiser passar uma mensagem final a todos, por favor. A mensagem é você se cuidar, né? Então, acho que são duas coisas importantes. Você correr atrás da sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo você se cuidar para ter condições de correr atrás da sobrevivência, né? Então, se algumas coisas não dão certo, não se desespere, foque naquilo que está na sua frente. E hoje em dia o quê? É o seu corpo, a sua saúde, para as coisas não piorar, né? Então, foca nisso e ao mesmo tempo você vai trabalhando a sua parte da sobrevivência, né? Que é o trabalho, o ganha-pão, etc, né? Mas foca em você e se aprimore. Cuide dos seus sentimentos também. Olhe para dentro de você para você poder ter uma relação melhor com o mundo. Porque eu acho que quando cada pessoa começar a ter essa relação melhor consigo mesmo, cuidar de si mesmo, ela vai conseguir ter uma relação melhor com o mundo e o mundo se transforma, né? Eu acho que o mundo não é a transformação de um governante que vai fazer a mudança. Qualquer governante que entrar em qualquer lugar, acho que tudo continua muito parecido se a sociedade não muda. O governante é reflexo da sociedade. Então, acho que essa mudança interna e continuar keep going, continua batalhando pela sobrevivência, mas observando isso, sua própria natureza e a natureza à volta de você. Muito bom, Zé. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Dizer que foi um prazerzaço aqui a gente estar junto de novo. Parecia que eu estava nas nossas mesas de bares, filosofando um pouco. Ganhando tempo e não perdendo, obviamente. Obrigado de verdade por estar conosco. Agradeço aí cada companheiro, cada aluno, cada amigo que esteve aí conosco na live de hoje. E já adianto que na semana que vem a gente vai estar fazendo provavelmente um treino fechado para os membros do Dojo. Daqui a pouco eu vou estar subindo mais um vídeo no canal para os praticantes do Dojo também de estudos em torno de Kotoryu, que é o que a gente tem feito, tá? E provavelmente, não na semana que vem, na outra, eu devo estar trazendo aí para uma entrevista, um outro bate-papo, o Shihan Ângelo Arantes, tá? Então, mais uma vez, José Roberto, obrigado aí por estar conosco hoje. Um prazerzaço e muito boa noite aí a todos. Tá bom? Ótimo final de semana. Prazer foi meu, viu? Tá. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.